Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia, trazendo para você aí mais algumas dicas nessas videoaulas. Então assim, hoje o nosso assunto, na continuidade aí, é sobre a parte de medidas de tendência central. Já falei para você no vídeo anterior, se você não viu ainda dá tempo de dar uma olhadinha. É o seguinte, o primeiro vídeo foi sobre média aritmética. Agora, esse vídeo é sobre essa aula, melhor dizendo, é sobre moda e mediana. Olha só, que também faz parte aí das medidas de tendência central. São dois assuntos aí bem fáceis, bem práticos. Eu vou mostrar eles para você de uma maneira rápida, para você entender e resolver qualquer problema. Sair detonando geral aí nas suas provas. Provas da escola, pode ser prova do concurso, no Enem, no vestibular, enfim. Onde você enxergar esse assunto aqui, você já vai detonar ele porque ele é muito fácil. Vamos começar aqui falando rapidamente sobre o que é moda. Olha só, o conceito da moda ele é um conceito muito prático na estatística. A moda nada mais é do que aquele valor que aparece com maior frequência. Então, se por exemplo, não necessariamente pode ser só um valor, pode ser também uma determinada categoria. Se você tiver, por exemplo, em uma sala de aula onde a maioria das pessoas são do sexo masculino, significa que a moda em relação ao sexo é ser do sexo masculino. Se você, por exemplo, faz parte de uma turma onde a maioria das pessoas tem olhos verdes, quer dizer que a moda é ter olhos verdes. E se você não tem olhos verdes, meu amigo, você está fora da moda. É assim que funciona. Agora, a mediana também tem uma definição muito rápida e prática. A mediana ela é o valor que divide a minha série estatística em duas partes iguais. Então, a minha mediana vai dividir exatamente a minha sequência em uma parte superior e inferior. Simplesmente isso. São dois conceitos rápidos e práticos aí da gente entender. Mas como que isso funciona na prática? Então, eu vou mostrar para você rapidamente aqui um caso simples, né, de trabalhar com moda e mediana. Olha só, vou colocar aqui uma série de valores, por exemplo, 8, 5, 3, 12 e 17. Eu preciso saber, por exemplo, quem é a minha moda. Nesse caso, eu não tenho moda nenhuma. Por que eu não tenho moda nenhuma? Porque eu não tenho valor que aparece com maior frequência. Agora, se eu colocar aqui para você, por exemplo, um número 5. De novo, se esse número 5 aparecer duas vezes, significa que ele representa a minha moda. A minha moda, então, aqui é o número 5. Porque ele apareceu duas vezes. Ou seja, né, tudo que aparece mais vezes, mas foi uma vez a mais do que os outros, já está valendo, é a moda, não tem choro. Agora, se eu tiver também, por exemplo, uma sequência estatística onde aparecer assim, né? Vou até colocar em ordem aqui, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8 e 9. Mas quem é a minha moda? Nesse caso eu tenho duas modas. A minha moda vai ser o número 6, porque ele aparece duas vezes, e também vai ser o número 8. Nesse caso, eu digo que o meu sistema, que a minha distribuição, ela é bimodal. Por quê? Porque apareceram duas modas. Nesse caso, o número 6 e o número 8. Eu posso ter 3 modas? Com certeza. Poderia ter 3 modas. E aí meu sistema seria trimodal. Agora, mais do que 3 modas aí o negócio já virou bagunça, costuma não aparecer. Então, no máximo, pode aparecer aí 1 a 3 modas no máximo estourando para você numa prova, num concurso, enfim, em questões de vestibular. É o que mais pode acontecer, mas geralmente, tá? Fica a dica que vai aparecer no máximo aí uma moda tá valendo, ok? Então, esse é o sistema que a gente faz para encontrar a moda. Da mesma maneira, eu poderia pensar assim, bom, e se eu tiver uma distribuição de valores, como por exemplo, idade? Se eu tiver uma distribuição de valores em idades, eu tenho, por exemplo, aqui idade e eu tenho uma quantidade de pessoas com essa determinada idade. Eu vou colocar aqui 13 anos, 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Então, observando agora, vamos supor que eu tenha 7 pessoas com 13 anos, 5 pessoas com 14, 9 pessoas com 15, 12 pessoas com 16 anos, 7 pessoas com 17
e eu tenha 4 pessoas com 18 anos. Ah, mas quem é a minha moda aqui? A minha moda, ela é muito simples, é aquele valor que mais aparece. Não se engane, olha a dica, não se engane aqui ó, pensando que é o 7 porque eu tenho 7 pessoas com 13 anos e 7 com 17. Não se engane com isso. A minha moda simplesmente vai ser, por exemplo, a idade de 16 anos. Ah, mas por que 16 anos? Porque a maioria das pessoas, 12 pessoas, tem 16 anos. Então a minha moda é 16, porque é o valor que mais aparece. Então, olhei aqui o valor que mais apareceu. A quantidade de pessoas que mais, no caso que tem essa idade, é 16 anos, eu tenho 12 pessoas. Então, 12 pessoas com 16 anos significa a minha moda. Fica atento nisso, hein? Já estou avisando. E o próximo detalhe aqui que você pode observar, isso também pode acontecer numa distribuição de frequências. Vamos lá pegar de novo aqui um exemplo fácil, ó, que eu já coloquei na outra videoaula parecida com a questão de notas. Então, se você tem, por exemplo, né, notas e quantidade de alunos, como é que eu vou saber quem é exatamente a minha moda? Vamos supor que eu tenha notas de 0 a 2, de 2 até 4, opa, vou colocar aqui ó, desse lado para ficar melhor para você, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 a 8 e de 8 até 10. Ah, eu quero saber quem é a minha moda, vou fazer a distribuição aqui de alunos. Ah, eu tenho 7 alunos, 8, aqui eu tenho 19 alunos, aqui eu tenho 7 de novo e aqui eu tenho 3 alunos. A minha moda seria o quê? Ah, mas a minha moda agora é um intervalo. Então, ó, eu vou observar exatamente quem é o ponto médio do meu intervalo. O ponto médio desse intervalo entre o 4 e o 6 vai ser a minha moda, porque a maioria das pessoas da minha distribuição encontram-se nesse intervalo, ó, entre o 4 e o 6. Nesse caso, então, eu posso dizer que a minha moda seria a nota 5, que é a média, ok? Então, esse aqui, claro que num caso como esse é chamado de moda bruta, porque existe um cálculo mais detalhado que pode, inclusive, te dar esse valor em números decimais. Mas isso aí já é um assunto mais aprofundado. Dificilmente é cobrado. Então, aqui só para colocar para você uma maneira fácil de encontrar a moda, seria exatamente observar onde eu tenho a maior quantidade de alunos, a minha maior frequência, que seria a média entre o 4 e o 6, então a minha moda é 5, porque 19 alunos têm uma média de notas de 5 pontos. Mas e o caso da mediana, como é que fica? O caso da mediana, ele também é prático. Só que assim, ó, uma dica importante, para você fazer cálculo da mediana, é importante que os teus valores estejam organizados. Então, vou até colocar isso, ó. Nunca esqueça de fazer o cálculo da mediana organizando os valores. Então, vamos colocar lá que eu vou organizar esses valores. Aí fica tudo muito mais fácil. A mediana ela é mais comum de aparecer, inclusive para você, aí, aluno do ensino médio, ela costuma aparecer em provas do Enem. Média e mediana são assuntos praticamente certos aí todo ano na prova do Enem. Vou dizer agora, em termos estatísticos, que isso é uma moda aí nas questões do Enem. Olha só, organizando valores. Então eu vou começar com uma distribuição simples aqui, até já vou colocar eles, né? Por exemplo, 3, 8, 2, 5, 3, 7 e 4. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Primeira coisa que eu tenho que fazer, organizar. Então vamos colocar aqui o menor. O menor é o 2, já vou organizar ele. O 2 em primeiro lugar. Depois nós temos o 3, que aparece 2 vezes. Provavelmente esse 3 seria a minha moda. Por quê? Porque ele apareceu 2 vezes, só para recapitular. Aí eu tenho depois, ó, 2, o 3, eu tenho o 4, que aparece uma vez. Eu tenho o 5 e eu tenho o 7 e o 8. Então a minha mediana, olhando, é exatamente o número que está no meio. Ah, eu tenho 7 valores. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor que está no meio é exatamente o quarto valor. Por quê? Eu tenho 3 valores abaixo do 4 e tenho 3 valores acima. Então a minha mediana aqui seria exatamente o número 4.
E assim fica o meu cálculo, muito simples. Ó, esse tipo de situação para mediana você nem precisa fazer conta nenhuma, é só saber o quê? Organizar os valores. Até porque uma das etapas da estatística é a organização de dados. Então, pensando dessa forma, minha mediana é exatamente o 4. Ah, mas e se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade ímpar de números, que é o que acontece aqui, mas uma quantidade maior? Por exemplo, se eu tivesse 51 valores, como é que eu vou saber onde é que fica a minha mediana quando eu tiver 51 valores? Quando você tiver 51 valores, para saber exatamente quem é o seu termo mediano, é só você pensar assim, ó, você vai pegar exatamente a quantidade de valores e somar com 1 e dividir por 2. Como assim? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu tiver 51 valores, eu quero saber qual é o termo, qual é exatamente o valor da minha sequência que indica a minha mediana. Então, a minha mediana, nesse caso, ó, eu vou pegar 51 valores, somar mais 1 e dividir por 2. Então, seria 52 dividido por 2. Quer dizer que a minha mediana não é o número 26. Vamos deixar isso claro. A minha mediana é o 26º valor da minha sequência. Então, isso é a mediana quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores. E aí, eu também posso pensar assim, como eu tenho uma quantidade ímpar, eu também posso ter uma quantidade par de valores. Então, como que fica fácil recapitular isso? Olha só, até já vou colocar em ordem para você. Eu tenho o 3, o 5, o 6, o 7, o 9 duas vezes. Até aqui, por exemplo, eu tenho 6 números. Vou colocar mais 2. Eu tenho o 10 e o 11. 8 números ao todo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Quem é a minha mediana? A minha mediana, nesse caso, como eu tenho 8 números, a metade do 8 é 4. Então, vai ser a média entre o quarto e o quinto valor. A minha mediana nesse caso, por que vai ser a média entre o quarto e o quinto? Porque, nesse caso, a minha mediana está daqui para baixo e daqui para cima. Então, por exemplo, ó, a minha mediana vai ser a média aritmética. Vamos calcular a mediana aqui de um jeito bem rápido, olha só. Eu teria que fazer 7 mais 9 dividido por 2. Claro que você que já está ligado aí na matemática já sabe que a minha mediana aqui seria 8, não precisava nem pensar muito. Ah, mas esse 8 ele não existe, mas ele é um valor de referência, porque significa o quê? Que metade dos valores, 50% dos valores está abaixo de 8, e a outra metade, 50%, está acima de 8. Então, para isso serve a minha mediana. Esse cálculo ele é muito prático e muito simples, e você também pode fazer com uma quantidade grande de valores, ok? Então, essas são algumas dicas aí que eu estou trazendo para você sobre mediana e moda. Então, a última dica que eu vou trazer aqui para você é relacionada à parte do cálculo então da mediana. Olha só, quando eu tenho uma tabela simples. Nessa tabela simples aqui, de distribuição de frequências, ó, por exemplo, de novo, idades e pessoas. Veja bem, eu tenho lá 7 pessoas com 18 anos, 10 pessoas com 19, 9 com 20 e assim por diante. Como é que eu vou saber exatamente onde fica a minha mediana? Para saber onde fica a minha mediana, eu simplesmente vou procurar o termo do meio, mas eu tenho que saber qual é o total de elementos que eu tenho. Então, somando todos eles, ó, 7 mais 10 mais 9 mais 13 mais 15, significa que eu tenho 44 pessoas. Então, nessas 44 pessoas, para saber quem é a minha mediana, olha bem, é uma quantidade par de elementos. Então, essa quantidade par de elementos vai ser a média, como são 44, lembra aí, ó, mediana, vai ser o quê? A média entre o 22º e o 23º elemento. A minha mediana é a média entre o 22º e o 23º. Quer dizer que eu vou pegar o 22º e o 23º, eu vou somar e dividir por 2. Ah, mas como que eu sei onde está o 22º elemento da minha sequência? Olha para a tabela. Quantos elementos eu já tenho aqui? Eu tenho 7. Quantos elementos eu já tenho até aqui? 7 mais 10, eu tenho 17 elementos. O 22º com certeza está aqui, ó. Porque até aqui, ó, 7 mais 10, 17. 17 com mais 9, 26. Então, isso é importante. Aqui que eu tenho que estar ligado, olha só.
eu tenho até aqui, até esse final, até vou fazer um traço aqui, ó, até aqui eu tenho 26 elementos. Então, com certeza, a minha mediana vai ser o quê? Ó? O 22º, a média entre ele. O 22º tem 20 anos, com certeza. Se eu organizar essas pessoas, a 22ª pessoa da minha sequência tem 20 anos. Mas o 23º, com certeza, também tem 23 anos. Então, nesse caso, a minha mediana seria a média entre os dois números 20. A minha mediana, com certeza, seria então o próprio 20 anos. Quer dizer o quê? Metade das pessoas tem 20 anos ou mais e outra metade tem 20 anos ou menos. É isso que eu tenho que ficar ligado na hora de representar esses valores. Eu poderia também aproveitar aqui, já vou colocar uma outra tabela agora para você ver como a mediana é fácil, para a gente encerrar aqui essa parte. Ó, vou colocar a mesma situação das pessoas, só que agora eu vou mudar um pouquinho os valores para você ficar mais antenado. Olha só, vamos supor que aqui eu tenha 3, aqui eu tenha 5, aqui eu tenha 9 pessoas, aqui eu tenha 7 e aqui eu tenha uma pessoa com 22 anos. Ah, eu quero saber ao todo quanto que daria ou quem seria a minha mediana. Olha só, eu vou ter que saber primeiro a quantidade total de pessoas que fazem parte dessa distribuição. 3 mais 5, 8. Eu vou somar assim, ó. 3 mais 5, 8. Olha como fica fácil. 8. 9 mais 1 dá 10. Então, quer dizer, eu já tenho 18 pessoas nessa brincadeira, ó. 10, porque 9 mais 1 é 10. Com 5 e 3, 8. Então, 18. Com 7, 25 pessoas. Ah, mas 25 pessoas. Quem vai ser, então, a minha mediana? Aqui eu não preciso fazer aquele cálculo todo. A minha mediana, nesse caso, será o 13º elemento. Ah, mas por que eu sei que é o 13º elemento? Como é que eu tenho essa certeza? Poxa, são 25 pessoas, você tem uma quantidade ímpar. Tá lembrado? Olha só. Como a minha mediana são 25 pessoas, a regra quando eu tenho uma quantidade ímpar é fazer o valor mais 1 e dividir por 2. 26 dividido por 2 quer dizer 13. O meu 13º elemento é a mediana, ok? Então vamos procurar esse 13º elemento. Até aqui eu tenho 3 pessoas, até aqui eu tenho 5 na segunda linha. 5 com 3 eu tenho 8, ó. 3 mais 5, 8. 8 com 9, 8 e 9 dá 17. Ou seja, a 13ª pessoa está aqui, ó, na casa dos 20 também. Mas eu não preciso mais fazer nenhum cálculo. A minha mediana dá exatamente 20 anos. Quer dizer, então, que metade das pessoas tem 20 anos ou mais e metade tem 20 anos ou menos. Então, veja que o cálculo da mediana é uma coisa organizada e fica fácil de você encontrar, desde que você sempre siga a linha de raciocínio inicial. Pensando assim, se eu tenho uma quantidade par de elementos, eu pego os 2 elementos que estão no meio e divido por 2. Se eu tenho uma quantidade ímpar, eu simplesmente vou somar mais 1 a essa quantidade e dividir por 2 para saber quem é o meu elemento do meio. Claro que essas explicações aqui que eu estou te dando servem para quando você tem uma sequência maior de valores. Ou uma tabela, onde você tem uma sequência que fica difícil assim de você colocar um por um ao lado do outro, tá certo? São dicas importantes, fique ligado. Nos nossos próximos encontros aí eu vou estar dando mais dicas aí de matemática e também de estatística. Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.